Caros alunos e alunas, bem-vindos à aula 4 da disciplina Instrumentação do Ensino de Matemática 1. Eu me chamo Ariane Mello. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre as estratégias metodológicas para o ensino da aritmética, da geometria e da álgebra no ensino fundamental 2. O objetivo da aula é discutir e apresentar estratégias metodológicas para o ensino de matemática que possam envolver os discentes de forma ativa com o seu processo de aprendizagem. Então, essas estratégias metodológicas, né, geralmente ficam a critério de cada professor e são técnicas que devem ser usadas para estimular, né, e trazer o aluno para que ele tenha mais interesse, aguçar o interesse dele sobre o assunto, o conteúdo que vai ser ministrado naquele momento. E a partir dali, você conseguir alcançar as habilidades requeridas pela BNCC. Então, trouxe aqui uma frase: conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para que o professor construa a sua prática, né? TCN 1997. Então, é bom tanto para o aluno como o professor sempre buscar aguçar, sempre buscar melhorar suas práticas em sala de aula e aprender, né? Cada turma é uma turma, cada aluno é um aluno, e é por meio disso que a gente vai melhorando e vai procurando técnicas para tentar sanar algumas dificuldades que são conhecidas ao longo do percurso, né? Então, eu trouxe aqui já para começar a motivar e para que vocês conheçam, caso ainda não tenham tido contato, né, o poema matemático de Milor Fernandes diz o seguinte: as folhas tantas do livro de matemática, um paciente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a do ápice à base. Uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal, seios esferóides, fez da sua vida paralela à dela, até que se encontraram no infinito. Então, a gente pode ver que esse poema ele é interessante porque é possível trabalhar vários assuntos, né? Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Eu sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa. E de falarem, descobriram que eram o que, em aritmética, corresponde a almas irmãs, primos entre si. E assim se amaram ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas senoidais. Nos jardins da quarta dimensão, escalaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exegetas do universo infinito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas e, enfim, resolveram se casar. Constituir um lar mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram os padrinhos, o poliedro e a bissetriz, e fizeram os planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com a felicidade integral e diferencial. E se casaram e tiveram uma secante de 3 cones muito engraçadinhos, e foram felizes até aquele dia em que tudo, afinal, vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos viciosos. Ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e reduziu-a a um denominador comum. Ele, consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo tanto chamado amoroso desse problema. Ele era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade, e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como, aliás, em qualquer sociedade. Então, esse é um poema muito interessante, né? E é possível usá-lo, né, como motivador nas suas aulas, né? Pedir ali que os alunos, se for
aplicável, né, na aula, diante do conteúdo a ser apresentado, que ele retire do texto algumas características, algumas propriedades referente ao que vai ser trabalhado. E aí, por meio dele, né, eu começo, né, essa aula para trazer a importância da motivação, né? É o primeiro passo, creio eu, que para toda aula, independente da área de conhecimento do componente curricular, né? É motivar o interesse, é motivar, é trazer o interesse, aguçar o interesse do aluno para aquilo que vai ser mostrado, para aquilo que vai ser ensinado. E isso não só para o aluno, mas para qualquer indivíduo, em qualquer circunstância, né? A gente geralmente faz algo, procura algo, quando se sente motivado a buscar aquilo, né? Então, a motivação, né, é um motivo que é dado, né, que somado com a ação se transforma em motivação, né? Então, motivar alunos é canalizar os seus interesses para o tema específico a ser aprendido. Então, você motiva o aluno, captura para aquilo que vai ser ensinado. E aí, quando ele se sente motivado, tudo é diferente. Tudo corre da maneira que deve ser. E aí existem vários tipos de motivação, né? Tem a motivação, vários tipos de você trazer, né, essa motivação para a sala de aula. Tem a motivação extrínseca, que ocorre geralmente fora do controle do aluno, no ambiente de aprendizagem sobre o controle do professor, né? Geralmente o professor leva é, é, a ação motivadora e tem a intrínseca que ocorre no próprio aluno e pode ser também desenvolvida pelo professor. E aí existem aí algumas técnicas de motivação, né, que você pode estar levando para a sala de aula, para você iniciar a sua aula com essas técnicas e fazer com que o seu aluno se sinta motivado e atento, né, ao que vai ser ensinado ali. Então, a primeira delas é você indicar uma lacuna no conhecimento dos alunos. O que seria isso? Os alunos, geralmente, eles têm um desejo natural de completar o seu conhecimento de um tema. Essa técnica motivacional implica conscientizá-los a respeito de uma lacuna em seu conhecimento, capitalizando o seu desejo de aprender mais. Então, é você trazer alguma atividade, né, algum material que faça com que o aluno perceba que ele ainda não sabe sobre determinado conteúdo, né? E que ele precisa saber aquilo, né? Isso é uma técnica de motivação. E aí, como sugestão, por exemplo, quando você está trabalhando com números, né? A forma de você apresentar os conjuntos numéricos. Você pode trazer aqui um diagrama, uma figura, pode ser um quebra-cabeça, pode ser um dominó, né? E aí, referente a um determinado conjunto numérico, para que ele perceba, né, como se constrói essa relação entre os conjuntos numéricos, os conjuntos naturais, aqui é onde envolve os números positivos, né, incluindo zero. E aí ele está dentro dos conjuntos dos inteiros. Por quê? Porque ele vai agregar ali a construção dos números inteiros, né? Que os números inteiros são os números positivos, negativos, incluindo zero e que eles dois somados a outros números com determinadas características, que são as frações, né? Formam ali um outro conjunto e por aí vai. Uma outra técnica seria fazer o aluno perceber e querer descobrir um padrão, né? A criação de uma situação que leva os alunos a descobrir um padrão pode, muitas vezes, ser bastante motivadora, já que eles têm o prazer de encontrar e, em seguida, apropriar-se de uma ideia, né? É aqui de instigar ele a instigar a buscar a solução, né? Ó, vou te mostrar aqui uma sequência, por exemplo. Sequências são muito interessantes para você usar essa técnica de motivação, né? Alguns matemáticos consideram a descoberta de padrões essencial à sua pesquisa. O truque é usar o padrão para desenvolver o conceito que deve ser ensinado na lição. Por exemplo, mantendo-se a regularidade da sequência numérica, os dois próximos elementos dessa sequência serão, respectivamente, e aí eu tenho certeza que você aí já se sentiu motivado a tentar descobrir quais serão os próximos
algarismos, né, os próximos elementos que vão compor essa sequência. Então, é algo que realmente funciona. E aí, lembrando, mas que tem que ser usado da maneira correta e para o conteúdo, né, a ser estudado. E aí, se você quiser, você dá uma pausazinha aí no seu vídeo, tenta resolver, que eu vou mostrar aqui essa sequência. Então, o aluno, você vai mostrar para o aluno essa sequência, né? E aí, primeiro, ele vai tentar buscar uma sequência de um número, de um algarismo para o outro, né? -3, 1, -5, 3. E aí, ele precisa, né? Ele já tendo algumas habilidades adquiridas, provavelmente, a ideia é que ele busque perceber que existe aqui duas sequências de números ímpares, né? Aqui, ó, eu tenho aqui -3, -5, -7. Essa primeira sequência aqui começa no -3, depois vem o -5, em seguida vem o -7. Então, pela sequência, o próximo número é para ser o seguidor deste padrão que eu circulei em vermelho, né? Tá aqui uma outra cor. Já essa outra sequência aqui em azul, ó, eu tenho um positivo, 3 e 5. E aí, essa sequência é para vir depois desse que está em vermelho. Então, esse que está em vermelho, ó, -3, -5, -7, está seguindo a sequência dos números ímpares, só que negativos. Então, quem seria o próximo? 3, 5, 7 seria o 9, né? Só que negativo. Então, seria ali o -9. E aí, para sequência que está em azul, eu tenho 1, 3, 5. Próximo vai ser quem? O 7. Então, seria aqui no caso, -9 e 7. Aí o aluno perceber, né, esses padrões. Isso é algo motivador, né? Uma outra técnica, apresentar um desafio. Então, e aí eu trago aí um ponto, né, que às vezes, geralmente é aconselhável, né, que essa técnica de motivação, ela envolva o aluno para o conteúdo que vai ser visto, né? Mas às vezes a turma está agitada, é um momento ali depois de intervalo, né, ou última aula, e às vezes você pode trazer alguma motivação só mesmo para prender a atenção do aluno, para que ele sente, concentre e respire, né? E foque ali para o que vai ser ensinado no momento, para tentar dispersar aquela desatenção, para tentar fazer o aluno concentrar para aquilo que vai ser trazido. E aí, ao serem desafiados intelectualmente, os alunos reagem com entusiasmo, a maioria das vezes, né? Então, essa escolha ela é muito importante, né? Para que tenha essa reação, né? Para que eles reajam com entusiasmo e não algo que vá afastá-los. Deve-se tomar muito cuidado na escolha do desafio. Um problema deve não apenas levar claramente o conteúdo da lição, mas também será apropriado às habilidades dos alunos. Não é trazer um conteúdo complexo, um desafio que seja algo muito difícil, que vai levar muito tempo. A ideia mesmo é ali, é momento, né? A fazer aquele desafio curto e não complexo, para que todos consigam, né, realizá-lo com êxito. E aí não criar aquela repulsão. Não deve ser tão absorvente a ponto de ofuscar a lição que se pretende ensinar, o que certamente prejudicaria o propósito a qual esse desafio foi destinado, né? Os desafios podem proporcionar a motivação para uma aula, mas não para a outra. E aí é aquele cuidado, né, de você executar o planejamento, né, com antecedência, para ver se realmente aquele desafio cabe àquele momento. Por exemplo, uma sugestão: escreva os números de 1 a 10 como expressões aritméticas, utilizando apenas 4 algarismos 4. Então, só pode utilizar 4 algarismos 4. Segundo o autor, é possível formar todos os números inteiros entre 0 e 100, utilizando, além dos números, quaisquer sinais e operações matemáticas.
sem envolver letras ou inventar funções apenas para resolver o problema. Muito interessante, né? Uma sugestão. Por exemplo, se você for pensar, como que eu escreveria o zero usando apenas 4 algarismos 4, né? E qualquer operação. Então, ele fala aqui, ó, quaisquer sinais e operações matemáticas. Então, se o aluno ele tem aquela bagagem, né? Isso vai motivá-lo a buscar. Você pode botar ali de 1 a 10. Se você quer, se você tem uma aula com tempo mais curto, bota de 1 a 5. Ou se você quer ver que eles estão motivados, né? Porque também algo muito longo pode criar um cansaço, né? E essa não é a ideia. Então, se você percebe que eles estão muito instigados ali a determinar, você pode aumentar até 15, 20. Então, o zero, por exemplo, se você colocar, tá aqui, 4 mais 4 menos 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Menos 4 mais 4, que é 8. 8 menos 8 é 0. Então, tá aqui, ó. Consegui escrever o zero usando 4 algarismos 4. Como que seria um? Posso usar a divisão, né? Pegar essas mesmas operações e colocar aqui como divisão. Isso aqui é igual a 1. E aí, por aí vai, né? Você vai instigar os alunos a tentar descobrir vários outros. Trouxe aqui até o 20, né? Para vocês verem, e aí depois vocês podem tentar. E aí, ó, pode escrever assim, ó, porque o importante é ter 4 algarismos, 4, né? Por exemplo, esse aqui do 15, eu tenho 44 dividido por 4, 11. 11 mais 4, 15, né? Então, o importante é ter 4 algarismos, 4. Como ele vai estar agrupado, aí já vai de cada um. Uma outra técnica seria investigue a turma com um resultado matemático surpreendente, instigue, né? Desculpa. Surpreendente e impressionante. Então, você pode trazer alguma curiosidade, né? E envolver os alunos diante disso. Resultados inesperados muitas vezes intrigam os alunos e estimulam a sua curiosidade. Um resultado impressionante, até inacreditável, deixará a turma perplexa e ansiosa para fazer um estudo mais aprofundado sobre o conteúdo. Então, por exemplo, mostrar a tabuada do 9, né? Que ela tem ali uma característica interessante. Então, quando eles formarem a tabuada do 9, né? Mostrar ali que verticalmente, de cima para baixo, os primeiros algarismos, eles vêm justamente na sequência de 0 a 9 e de baixo para cima, a segunda coluna também de 0 a 9. Uma outra coisa que você pode fazer, antes de começar a explanação do conteúdo em si, coloca a sequência no quadro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 9, né? Coloca essa sequência. E aí escolhe alguns alunos, ou até dependendo do tamanho da turma, né? Para que cada coluna, né? De cada fileira de carteiras, você pede para eles multiplicarem por um desses algarismos para perceberem o que acontece, né? Ó, trazem, são produtos curiosos. Tem aí por 9, dá tudo 1. Por 18, 2. Por 27, 3. 36, 4. 45, 5, né? E aí, isso pode estimular eles para o assunto ministrado. Vocês podem trazer também, interessante, né? Trazer charges, procurar músicas, vocês podem procurar cenas de filmes, cenas de séries, né? E aqui, para quem não conhece, né? Aqui é o Sheldon, né? Da série The Big Bang Theory. E aí, ele diz que o número 73 é o melhor número, pois 73 é o 21, é o 21º número primo. O seu reverso, 37, é o 12º número primo. E o reverso de 12 é 21, que é justamente o produto entre 3 e 7. Outra particularidade é que 73 em binário é 10010001, que é um produto, um número palíndromo, pois de trás para frente também é 10010001, né? Então, são curiosidades, vocês podem pedir que eles tragam curiosidades, né, sobre determinado conteúdo que vai ser explanado.
Uma outra técnica é explique a utilidade de um tema, né? Você pode explicar a utilidade de um tema para o aluno. Uma aplicação prática deve ser apresentada no início da aula. Então, já até antecipa aquela pergunta que muitos alunos fazem. Ah, onde é que eu vou usar isso, né? Então, quando você iniciar a aula já com a aplicabilidade, aí volta, né? O que a gente já falou em aulas passadas, a importância de você conhecer os seus alunos, conhecer a realidade em que eles estão inseridos, né? Então, você pode trazer ali uma utilidade, né, do que vai ser explicado dentro da realidade que os alunos vivem. A quem lê a aplicação selecionada deve ser de interesse verdadeiro para a turma, breve e não muito complicado, de modo a motivar a aula em vez de ofuscá-la, né? Em vez de tirar o interesse dos alunos. O interesse do aluno deve ser examinado com cuidado ao se selecionar uma aplicação, né? Então, não adianta você trazer, verificar, sei lá, que a maioria dos alunos ali gostam muito de mídias, de redes sociais, e você trazer algo, sei lá, de um jornal, de algo que não é muito do que eles consomem, né? Então, talvez não vai trazer o interesse que você pretende, né? Que você quer. A utilidade deve ser determinada pelo conhecimento anterior dos alunos sobre o tema envolvido nessa aplicação prática, né? Então, você tem que conhecer o interesse dos alunos para que você traga a motivação certa. Utilize a matemática recreativa, e aí é aquilo, né? Às vezes, você não vai trazer alguma sugestão diretamente ao que vai ser explicado, mas algo que possa recriar e fazer com que os alunos se acalmem e entrem no clima da aula, né? A matemática recreativa consiste em enigmas, jogos, paradoxos e outras formas de entretenimento matemático. Além de serem selecionados por seu ganho motivacional específico, esses dispositivos devem ser breves e simples também para não tomar muito tempo, né? O aluno deve atingir a recreação sem muito esforço, para que essa técnica efetivamente o motive para o conteúdo matemático a ser explorado, né? E aí uma sugestão, você pode trazer, tem os livros, né, de Malba Tarran, que são livros muito bons e interessantes, eles são muito voltados para essa coisa da motivação, para enigmas, histórias, então são livros parceiros, né, que vão nos ajudar nessa dinâmica de motivar, de trazer conhecimento de uma forma mais diversificada. Aí, ó, mágicos matemáticas, ideias geniais, temos também incríveis passatempos matemáticos, o Almanaque das Curiosidades Matemáticas. Então, são todos livros, né, que podem ser usados para você estar retirando aí técnicas, motivações, né, dependendo do que vai ser explanado. Conte uma história pertinente, né? Às vezes você trazer uma curiosidade sobre aquele assunto, né? Como que ele surgiu, o que foi que motivou, né? O surgimento e desenvolvimento de determinado assunto. Ao explorar a história da matemática, encontram-se relatos e casos que são, ao mesmo tempo, divertidos, interessantes e, consequentemente, vale a pena serem contados novamente, né? Tem histórias bem legais. Por intermédio dessas histórias, as equações, as fórmulas e os símbolos matemáticos assumem um significado diferente do simplesmente visual, e, consequentemente, os alunos têm outra forma de se lembrar desses conceitos, né? É igual, às vezes, a gente fala assim, você consegue memorizar uma música, mas não consegue memorizar uma fórmula, né? Mas é porque aí, por trás, tem toda a motivação para que ele tenha memorizado aquela música, né? O que foi que motivou? Ele se sentiu, provavelmente ele se sentiu instigado com o que a música conta, a história, né? E aí, se você só joga a fórmula no quadro, sem nenhum tipo de motivação, sem nada significativo, provavelmente ele não vai memorizar, né? Um professor que consegue escolher a história certa no momento certo, apresentada no tom certo, e com a duração adequada, terá uma excelente oportunidade para despertar o interesse dos alunos na preparação para a aula que se seguirá, né? E aí, trago aqui outros livros, né? História da Matemática, outro livro de Malba Tarran,
História Bizarra da Matemática, né? São livros que trazem mais essa parte mais histórica da matemática, né? Sobre determinados conteúdos, como surgiram, que são interessantes, né? Serem contados aos alunos, né? De uma forma ali mais resumida, né? Trazendo a parte mais interessante para tentar empolgá-los, né? Envolva os alunos ativamente na justificativa de curiosidades matemáticas. Uma das técnicas mais eficazes para motivar os alunos é tentar justificar ativamente a curiosidade matemática pertinente, né? Os alunos devem estar bem familiarizados com a curiosidade matemática antes de você os desafiar para que a justifiquem, né? Então, é importante mostrar para eles, né, que eles pensem, resolvam e depois abre-se uma discussão, né, para tentar descobrir por que sempre os resultados seguem determinado padrão. E aí tem aqui uma sugestão, um número esperto, né? Escolha um número entre 40 e 99. Você pode ir fazendo aí também. Some 90 a este número. Elimine os algarismos das centenas. Some este algarismo eliminado ao número restante. Resultado. Então, você vai ver que vai sempre aí seguir um certo padrão, né? Depois vocês façam aí, me digam aí o que vai acontecer. Uma outra forma de você tentar motivar os seus alunos, né, é que tudo isso serve como estratégia metodológica, né? São estratégias para você ter uma aula com um objetivo com mais êxito, né? São os materiais manipulados. Jogos, pode levar os alunos para o laboratório de matemática, fazer construções com esses alunos, né? Materiais prontos, material dourado, construir jogos junto com eles. Então, tudo isso são coisas, objetos que podem ser usados, estratégias para serem usadas para você alcançar o objetivo da sua aula, né? E aí, essas estratégias, né? De acordo com o que você vai usar, e aí a motivação, o instrumento a ser usado, né? Vai ser de acordo com o conteúdo, de acordo com a unidade temática a ser ali desenvolvida, como objeto de conhecimento, as habilidades. Então, tudo isso, né, você tem que criar esse plano de estratégia para que a sua metodologia seja assertiva, né? E aí a gente traz aí, tem a parte de resoluções de problemas, né? Trazer aquelas técnicas, uma aula voltada para a resolução de problemas, né? Trata-se de uma metodologia pela qual o estudante tem a oportunidade de aplicar conhecimentos matemáticos adquiridos em novas situações, de modo a resolver a questão proposta, né? Isso dito por Dante. Né? Você pode trazer um problema e mostrar para ele qual o passo a passo que deve se seguir, né? Para que você consiga, tenha aí a probabilidade maior de que você acerte esse problema, né? Folia, 2006, né, um dos seus materiais, ele traz as etapas de resolução, que é o quê? Primeira coisa, compreender um problema. Isso é um problema, nós sabemos, né? E a maioria dessas questões que trazem um contexto maior, né, os alunos têm essa grande dificuldade de compreender o que é pedido, de que fala. Dizer assim, tu leu o problema aqui, vai ser um problema que vai envolver qual conteúdo, né? Vamos supor, é uma soma, é uma subtração, né? É uma porcentagem, é uma probabilidade, né? Então, eles têm essa grande dificuldade. Então, a primeira coisa é você trazer vários problemas e só trabalhar isso. Ó, vamos compreender. Quero só que vocês leiam e me digam o que a questão está pedindo. Qual que é a situação, o que ela quer. Depois, ensine seus alunos a destacar as informações importantes, dados importantes do problema para a resolução, porque às vezes ela traz informações que não vão ser usadas para resolver. Então, ele saber compreender, a partir dessa compreensão, saber destacar quais são as informações realmente importantes para a resolução do problema. Depois disso, elaborar o plano de resolução, que é o quê? Tem as informações, sabe o que ele quer,
que você precisa saber para você resolver, né? O que você vai usar? É um produto notável? É o Teorema de Pitágoras? É um MMC, né? É uma divisão de fração? Depois que você conseguir elaborar esse plano de resolução, você vai executar, né? Conferir os resultados, todo mundo junto, né? O professor ali faz a correção, né? E aí, às vezes, é possível até estabelecer uma nova estratégia, caso seja necessário, né? Às vezes, um aluno consegue resolver de uma forma, o outro consegue resolver de outra, e isso é importante ser mostrado, né? Às vezes, você pensa assim, ó, existem aqui dois modos de resolver essa questão, esse modo e esse modo, né? Isso depois na hora da execução do plano, né? Existem duas formas de executar, vou mostrar para vocês as duas, né? E aí o aluno, às vezes, ele se adapta melhor com uma do que com outra. Trabalhar a etnomatemática, né? Que é importante, essa modalidade é importante fonte de investigação da matemática por meio de um ensino que valoriza a história dos estudantes pelo reconhecimento e respeito de suas raízes culturais. É, eu aprendi a somar frações dessa forma. Um outro aluno, né, pode explanar a forma com que ele aprendeu, que pode ser uma forma diferente. Isso é matemática. Pedir também que os alunos tragam formas diferentes de se resolver, formas diferentes de investigar, né? E aí respeitar essas raízes culturais, que cada um às vezes resolve de uma forma diferente. Isso não quer dizer que seja errado, né? Então, etno é o ambiente natural, social, cultural e imaginário. Matema, de explicar, aprender, conhecer, lidar com modos, estilos, artes e técnicas diferentes, né? Isso é a etnomatemática. E aí, algumas sugestões pedagógicas envolvendo a etnomatemática, né? Pedir que os alunos façam um levantamento com um carpinteiro sobre como ele calcula quantos metros e caibros, vigas e ripas são necessários para o telhado de uma casa, considerando o tamanho do terreno, o número de cômodos e tipo de telhado. Localize em sua comunidade alguma construção em que o teorema de Pitágoras está presente ou foi usado de forma aplicada, em seguida descreva matematicamente o modo com que essa parte geométrica aparece, né? Então, aí se trazer, como as pessoas, a maioria das vezes, usa a matemática sem necessariamente ter conhecimento do conteúdo, mas ele está ali inserido. E aí é importante que esses alunos façam esse resgate, né? Uma outra estratégia é usar a modelagem matemática. O trabalho pedagógico com a modelagem matemática possibilita a intervenção dos estudantes nos problemas reais no meio social e cultural em que vivem. Por isso, contribui para a formação crítica. Então, pode pedir que os alunos tragam, por exemplo, cada ali alunos que moram em bairros diferentes. Escolham um mercado, né? Aqui pode ter uma proposta realizada por Burak e Brandt, 2010, né? Envolvendo a modelagem matemática. Então, pediu, né, que cada um trouxesse ali o preço, né, desses alimentos, né? E aí, para depois fazer ali, ver em qual deles sai mais barato, né? Isso é uma forma de modelagem. Pode pedir por bairros diferentes, pode pedir por alunos que moram ali no mesmo bairro, mas que, para eles buscarem em estabelecimentos diferentes, e a partir daí mostrar, né? Fazer essa modelagem para mostrar o preço dos alimentos, né, quando se faz essas compras, e mostrar para eles essa importância, e aí já traz até ali uma pouco de educação matemática, né? O uso de mídias tecnológicas, né, de posse de recursos tecnológicos, estudantes argumentam e conjecturam sobre as atividades com as quais se envolve na experimentação, né, de acordo com Bob Penteado, 2001. Então, a gente sabe que hoje em dia, né, o uso das tecnologias e a inserção das tecnologias no ambiente escolar é quase que uma totalidade, né? É quase que você não consegue não usá-las, né? Assim, então, é importante fazer o uso dessas tecnologias, porque elas vão estar agregadas ali. Os alunos fazem uso, às vezes o aluno diz, professor, eu vi plataforma tal, né? Eu vi que tem um aplicativo que faz isso, né? Então, você vê que alguns alunos fazem essa busca. Então, é importante trazer isso para a sala de aula e até fazer com que eles
aprendam a fazer o uso dessas mídias tecnológicas, celular, computador, né? De uma forma mais dinâmica, de uma forma que venha agregar ao conhecimento, né? Ao ensino deles. Trazer a história da matemática, né? Também para a sala de aula, isso é importante, né? Trazer o desenvolvimento daquele conteúdo, como que ele que surgiu, por que surgiu, e trazer também atividades que façam com que o aluno trabalhe, né, essa história da matemática. Então, a abordagem histórica, ela deve vincular as descobertas matemáticas aos fatos sociais e políticos, às circunstâncias históricas e às correntes fisiológicas que determinaram o pensamento e influenciaram o avanço científico de cada época, né? Aqui tem uma sugestão de atividade, né? Dois modos históricos de resolver a equação de segundo grau, né? É uma atividade aí que sugere trazer duas formas diferentes. E aí é possível trabalhar com seminários, trazer esses debates para a sala de aula. Investigações matemáticas também é algo que instiga bastante os alunos, né? Eles investiguem, observem, né? Detectam coisas. Na investigação matemática, o aluno é chamado a agir como matemático, não apenas porque é solicitado a propor questões, mas principalmente porque formula conjecturas e a respeito do que está sendo investigado. Então, você pode criar ali uma sequência de coisas, né? Uma sequência a ser seguida, e aí isso faz com que o aluno ele vá por cada meta a ser cumprida, né? Ele vá cumprindo um passo da investigação, que faz com que no final ele consiga fazer deduções, né? Então, relação de Pitágoras, em um caso particular, aqui o aluno começa a descobrir, ó, que tipo de polígono é CDA e AFGB? Em que figuras eles foram decompostos? Qual é a área de cada uma delas, né? Aí aqui, ó, o que podemos concluir ao final dessa atividade? Então, são atividades que trazem, né, buscam trabalhar essa parte da investigação, né? Tem um outro exemplo, né, de tarefa algébrica. Rosângela está construindo quadrados com palitos de fósforos, adicionando quadradinhos. Aos quadrados já construídos, formando uma sequência de acordo com o esquema. Então, ela perceber como que essa sequência vai se construindo, né? E a partir disso, ó, vão fazendo aí questionamentos a serem resolvidos. Então, aqui é um esquema, né? De quais as estratégias metodológicas podem ser usadas para que sejam os conteúdos matemáticos possam ser repassados com mais objetividade, com mais clareza, com um maior nível de absorção por meio dos alunos, né? Resolução de problemas, etnomatemática, história da matemática, investigações matemáticas, modelagens e mídias, né? A ideia é que se possa usar todos eles, né? Mas a gente sabe aí que existem algumas variáveis, né? Em que às vezes não é possível. Mas é interessante que você faça uso é, de pelo menos um deles e traga aí também a motivação no início das aulas. Aqui algumas referências, vai ficando também um material, né, para que vocês leiam, né, e as atividades a serem realizadas com base nesta aula. Então, a gente fica por aqui, até a próxima aula.